falar em ciência do sucesso, mas certamente você já ouviu falar sobre PNL, ou programação neurolinguística. O que talvez você ainda não saiba é como as técnicas de PNL podem ser usadas no nosso dia a dia e como o conhecimento de técnicas simples de persuasão pode te levar ao êxito em diversas situações do seu cotidiano. Imagine, por exemplo, que você precise pedir um aumento para o seu chefe. Imagine que você precisa enviar aquele e-mail. Imagine que você deseje influenciar alguém a fazer algo que você deseja ou até mesmo a vencer uma grande objeção. Então pegue papel e caneta, porque o vídeo de hoje vale cada segundo. Vamos nessa? Meu nome é Adriana Aquino, eu sou empreendedora digital e network e aqui neste canal você encontra mais de 50 vídeos gratuitos com conteúdos de qualidade que vai te inspirar a descobrir o mundo do empreendedorismo e te ajudar a exercer a sua melhor versão. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre PNL, técnicas proibidas de persuasão. Como persuadir, influenciar e manipular usando padrões de linguagem e PNL. Escrito pelo especialista Steve Allen, Técnicas Proibidas de Persuasão. Ele contém 268 páginas, foi lançado em 2018 e já está na segunda edição. Steve Allen, gente, ele dedicou grande parte da sua vida ao que ele, em suas palavras, define como a arte esquecida da comunicação. Um outro ponto importante desse livro é que, embora ele seja muito parecido com os livros de persuasão que se prende a conceitos muito complexos e profundos, PNL, Técnicas Proibidas de Persuasão, apresenta uma linguagem simples, direta e objetiva. Eu gostei exatamente desse perfil do autor, gente, porque ele cumpre o que promete, que é valorizar o nosso tempo. E assim, ele procura trazer os exemplos mais simples possíveis, gente. Para ele, as ferramentas que contém nesse livro podem ser tão fortes e poderosas que, se for feito um mau uso delas, pode ser nocivo a pessoas sensíveis. Portanto, ele nos alerta a usar de forma ética. Contudo, se essas técnicas bem aplicadas, esse livro pode ser um excelente guia para você construir melhores relacionamentos e estabelecer fortes parcerias. Seja em uma simples conversa, seja enviando um e-mail de trabalho, seja a venda de um produto ou um serviço, ou até mesmo no fechamento de uma grande negociação. E uma coisa muito interessante, gente, esse livro ele vai te ajudar a reconhecer aquelas estratégias sinuosas dos estabelecimentos comerciais e você não ser vítima de campanhas publicitárias, propagandas, políticos e até mesmo por jogadas de marketing feitas pelas marcas de produtos. Uma coisa é certa, gente, as marcas que se cuidem, porque você nunca mais será o mesmo após você ler esse livro. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E, gente, pasmem, uma pesquisa feita pelo Carnegie Institute diz que as habilidades de se comunicar, persuadir, liderar representa 85% do nosso sucesso financeiro e apenas 15% seria o conhecimento técnico. Isso significa, gente, que nossa capacidade de influenciar e persuadir é quase 6 vezes mais importante do que o intelecto, talento ou habilidade. Ele também vai estar abordando muito a questão da linguagem corporal. Para Steve Allen, gente, saber fazer a leitura de uma linguagem corporal pode ser uma técnica fundamental para nortear os rumos de uma conversa. Para ele, gente, uma das técnicas é você ficar atento aos movimentos da outra pessoa. Ele fala que você pode facilmente detectar as estratégias mentais de outras pessoas. E um dos segredos, gente, é você descobrir se a pessoa é auditiva, visual ou sinestésica. Para o autor, você pode aprender a detectar essas estratégias. Você conhecerá com exatidão as necessidades da outra pessoa que você pretende persuadir. Se você observar, as pessoas visuais são pessoas muito arrumadas, cuidam muito da aparência e, quando falam, tendem a mover os olhos para cima e se expressa usando termos do tipo: eu consigo visualizar, vamos dar uma olhada, mantenha os olhos nisso. Já as pessoas auditivas, elas são muito mais calmas e serenas,
que as visuais. E quando elas falam, elas tendem a mover os olhos para o lado, usam geralmente expressões do tipo: eu ouço o que você está dizendo, escuta, sintonizei com a sua ideia, isso me soa familiar. E por aí vai, gente. Já as pessoas sinestésicas são aquelas pessoas muito mais tranquilas e têm predileções pelos prazeres da vida, pelas refeições e também pelos perfumes. Preferem usar roupas muito mais confortáveis a estar na moda e, no caso das mulheres, evitam até maquiagem. Geralmente são pessoas que usam frases do tipo: isso me tocou, posso sentir isso. Assim, para você descobrir as estratégias mentais de uma pessoa, observe os movimentos oculares. Observe se essa pessoa ela olha para cima, se ela olha para o lado, se ela olha para baixo. Se a pessoa olha para cima e para a direita, está acessando seu sistema visual para construir, ou seja, está vendo imagens nunca vistas antes. Para o lado e para a esquerda, geralmente estão acessando seu sistema auditivo para lembrar, ou seja, estão tentando ouvir sons ouvidos antes. Se a pessoa olha para baixo e para a direita, ela está acessando seu sistema sinestésico, ou seja, está buscando sentir emoções e sensações. E aqui vale lembrar também, gente, que cada pessoa interpreta as situações de acordo com as suas próprias percepções, com a sua própria lente. Elas criam a sua própria realidade. Para Steve Allen, para sermos persuasivos, precisamos entender como as pessoas tomam decisões. Por exemplo, se você estiver falando com uma pessoa visual e você falar com bastante calma, de forma lenta, essa pessoa ela vai ficar totalmente impaciente. Isso significa que para descobrir a estratégia mental de uma pessoa é necessário entender qual a sua representação visual, auditiva e sinestésica. E para o autor, você deve saber o que procurar e quais chaves usar. Isso vai te permitir entrar no sistema mental dessa pessoa. Ele também, gente, vai defender que a linguagem corporal é um fenômeno. Entender a beleza que há por trás desse fenômeno é o que pode te levar a ter melhores relacionamentos interpessoais. E ainda, segundo ele, cada vez que você fala com alguém, você está afetando o cérebro dessa pessoa. E mesmo que você escolha não falar, o seu silêncio também a afeta. Olha que interessante, gente. Mas, Adriana, por que isso acontece? Porque a nossa comunicação, gente, ela tem o poder de mudar a neuroquímica daqueles que nos rodeiam. E é justamente aqui que o Steve vai falar que as decisões tomadas pelas pessoas que nos rodeiam dependem da nossa capacidade de saber exatamente o que dizer, quando dizer e como dizer. E ele também vai falar a respeito da nossa comunicação interna. Como a gente deve se comunicar conosco. Porque para ele, gente, o nosso domínio de comunicação com o mundo externo vai definir o grau de sucesso em todos os aspectos, seja o sucesso pessoal, emocional e econômico. E, gente, nós não podemos esquecer aqui que foi justamente a comunicação que nos levou ao topo da cadeia alimentar. É justamente isso que nos diferencia de todos os outros seres. Nós desenvolvemos coisas incríveis porque da nossa habilidade de se comunicar com o outro. No entanto, o grau de sucesso que você transfere para a sua vida é justamente baseado no resultado da sua comunicação interna, da sua comunicação consigo mesmo. Ou seja, aquilo que você percebe não necessariamente é aquilo que está acontecendo. É como se a gente tendesse a projetar a nossa realidade de acordo com os nossos pressupostos. É como se a gente meio que visse tudo em holografia, porque vai de acordo com as nossas lentes, com aquilo que a gente acredita. Muitos estudos dizem que quando a mulher está grávida, o estado dela faz com que ela observe muitas grávidas ao seu redor que antes ela não via. Percebe como muitas vezes a gente molda a nossa realidade? É justamente isso que o Steve quer dizer. Então, é a interpretação que a gente dá ao que nos acontece, que faz com que a gente molde a nossa visão e a nossa realidade. E outro ponto bem interessante desse livro que vale a pena destacar, gente, é quando ele fala a respeito dos princípios de persuasão de Robert Cialdini, que nada mais nada menos é um dos maiores especialistas do mundo em influência e persuasão. São eles: reciprocidade, que é basicamente aquela característica de você doar algo em troca quando recebemos alguma coisa. E aqui, gente, ele traz uma das suas sacadas, que é: se você deseja extrair informações de alguém, faça uma pequena confissão.
Segundo ele, dessa forma, a pessoa se sentirá na obrigação de compartilhar, de nos dizer algo em troca. Porque as pessoas, gente, elas tendem a tratar os outros da mesma forma que são tratadas. Gente, reciprocidade é uma das técnicas de persuasão mais eficazes. E a aplicação desse princípio é muito simples, gente. Pode ser verificado na entrega de um presente ou até mesmo quando se concede um desconto exclusivo. O outro princípio interessante é quando ele fala sobre compromisso e consistência. Segundo ele, quando você se compromete com um objetivo, seja escrito ou oral, isso aumenta significativamente a probabilidade da pessoa cumprir o compromisso. Nós temos a tendência natural a ser consistente em todas as áreas da vida. Isso significa que quando alguém se compromete com algo ou toma uma decisão em realizar algo, ela vai se esforçar verdadeiramente por fazer com que todos os seus comportamentos futuros sejam congruentes com essa decisão ou com o comportamento anterior. Isso significa, gente, que as pessoas em geral tendem a verdadeiramente reafirmar aquele comportamento com algo que elas assumiram. Um outro princípio interessante é a prova social. Mas o que é prova social, gente? A prova social é um dos métodos mais poderosos que você pode usar em depoimento de pessoas ou opiniões. Nós temos uma tendência natural a aceitar uma opinião quando há muitas pessoas que também a aceitaram, como também de rejeitar se há um grande número de pessoas que rejeitaram. Esse comportamento é válido. Todos nós gostamos dessa sensação de ter a aceitação de um grupo, porque nós reduzimos o risco de cometer erros. Isso é um mecanismo psicológico, gente. É como se a gente tivesse uma tendência natural a seguir a grande da maioria. E isso, gente, quando identificado pelas grandes marcas, elas utilizam em campanhas de marketing, em publicidade, nos mais diversos atributos para nos convencer. E por fim, para a gente concluir esse vídeo e esse livro, eu vou deixar aqui algumas dicas que pode fazer toda a diferença no seu dia a dia, principalmente se necessitar de respostas rápidas. Até porque, gente, os fundamentos da PNL é justamente você ter respostas rápidas que geram resultados rápidos. Ou seja, a PNL, ela simplesmente promete que ela pode resolver algo de forma imediata. Diante de uma situação complexa que exija respostas rápidas, use o porquê. Foi identificado que o porquê tem um efeito mágico em decisões rápidas. Contudo, o autor alerta que o porquê só funciona quando vem acompanhado de uma ação relevante. Portanto, se você deseja motivar alguém a fazer qualquer tipo de ação significativa, simplesmente lhe dê um porquê. Isso lhe dará uma motivação tão potente que será improvável de ser ignorada. Segundo Steve Allen, é muito melhor perguntar por quê do que você dizer por quê. Dica número 2. Em uma conversa, use a palavra imagine. Por exemplo, quando você usa a palavra imagine, gente, o imagine, ele soa como imperativo e é provável que você envolva toda a experiência anterior da pessoa, porque ela tende a imaginar. É mais ou menos a coisa do tipo, imagine o que você faria se, imagine como você se sentiria. O autor fala que quando você usa a palavra imagina, a mente subconsciente ela não pode evitar de imaginar. Portanto, permita que o poder criativo da mente da pessoa crie uma realidade mais nítida do que qualquer coisa que você mesmo possa descrever. E por fim, o que dizer se você desejar dizer não sem gerar ressentimentos? É você fazer o uso do padrão mas. É mais ou menos a coisa do tipo, eu adoraria, mas não posso. Como a palavra mas é usada no final da frase, ela nega tudo que veio antes. Segundo Steve, o segredo é você usar de forma invertida. Isso gera um resultado muito positivo em sua comunicação. É mais ou menos a coisa do tipo, eu não posso, mas eu adoraria. Percebe? Percebe como que há sutileza nessa palavra? E lembre-se,
As habilidades de comunicação são as mais poderosas que qualquer outra habilidade que possamos desenvolver. As palavras inspiram, elas seduzem, são as palavras que vendem, são as palavras que se conectam. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse livro, porque eu confesso que adorei compartilhar essas ideias com você. Gente, esse livro é um livro muito interessante, vale a pena ler, porque vai fazer toda a diferença na sua vida, nos seus resultados, nos seus relacionamentos, e é verdadeiramente isso que eu desejo. E, gente, dica interessante, todos os livros que acompanham os meus vídeos no canal, você pode comprar com desconto especial, clicando no link abaixo do vídeo, direto da Amazon. Eu vou ficando por aqui, um beijo, e você já sabe, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!